Boa noite, graça e paz. Parabéns a todas as mamães novamente. Eu creio que você já foi abençoado hoje durante o culto, foi abençoada ontem no Café de Mulheres. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra geral com a igreja. Não vai ser nada especificamente sobre mães, mas você, mamãe, vai ser abençoada também por meio dessa palavra. Amém? Deus está aqui. Quem já sentiu a presença de Deus hoje? Ele está aqui. E se você não sentiu, há uma promessa dizendo que Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei, o Senhor Jesus falou. Ele está aqui. Eu senti, você vai sentir. Ele vai falar com você hoje. Ele vai falar com você agora e vai te abençoar. Na semana passada, ouvimos uma mensagem sobre finais inesperados. O pastor Odair compartilhou que Deus pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa situação, mudar a nossa vida e trazer um final que não esperamos. E segundo Jeremias capítulo 29, versículo 11, são finais de prosperidade, de paz, finais bons da parte de Deus para você. E hoje eu quero continuar nesse sentido, falando de uma história de um homem que ele viveu um final inesperado, mas que ele cria que aconteceria. É uma batalha que ocorreu no Antigo Testamento. Eu acho muito interessante as batalhas, eu acho muito interessante as histórias, porque tudo aquilo que Deus colocou na sua palavra, nos mínimos detalhes, traz um ensinamento, traz uma direção para a sua vida, para a minha vida, e nos instrui a como caminhar na vida cristã em vitória. E o título da mensagem de hoje é A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais. Eu e você estamos constantemente envolvidos em batalhas espirituais que envolvem a nossa família, envolvem a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade. E Deus quer trazer a você estratégias, Deus quer trazer a você meios para que você se capacite a vivenciar aqueles finais inesperados da parte de Deus e ser abençoado. Há um livro chamado A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. Ele era um chinês, perito em guerra, e ele escreveu esse tratado no século IV, 4 séculos antes de Cristo, lá na China. Você que já fez qualquer curso de administração, de gestão, pós-graduação nessa área, você já leu esse livro, ele é leitura obrigatória. E ele entendia algumas estratégias para que um reino, para que um governo, para que um líder pudesse ser vitorioso nas suas batalhas. Mas olha, eu já li esse livro algumas vezes. Ele não chega nem perto daquilo que a Bíblia ensina sobre a arte da guerra espiritual, a arte da guerra contra o nosso arqui-inimigo Satanás, a arte da guerra contra os nossos problemas, as nossas dificuldades. Você tem na sua mão o livro mais poderoso, o melhor tratado do mundo, que contém ali a melhor receita, a melhor orientação para que alguém seja vitorioso em qualquer batalha. Erga a sua Bíblia e fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E é com base nessa palavra que você vai ser orientado hoje. A história se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Se há alguém próximo de você que não possui Bíblia, compartilhe com ela ou acompanhe conosco na tela. A palavra do Senhor fala assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo,
restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Coloque-se de pé, vamos orar novamente. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Curve a sua cabeça. Santo Espírito, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra do Senhor que é viva, poderosa, eficaz, opera em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo e traz revelação e entendimento. Santo Espírito, vem, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre, Deus, o nosso entendimento para receber a boa semente da palavra do Senhor e que ela frutifique, Deus, a 100 por 1 em nome de Jesus, e que nada roube essa semente, nenhuma distração, nada, em nome de Jesus. Nós neutralizamos nesse instante qualquer espírito maligno que queira concorrer nesse instante, qualquer distração, e somente a voz do Espírito Santo se move em nosso meio em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e ouvir a voz de Deus. Quem era esse rei Ezequias? Há uma citação sobre ele em 2 Reis 18 que fala assim: Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis de Judá antes ou depois dele andou tão perto de Deus como ele andou. Será que esse homem tem algo a nos ensinar? A palavra fala que esse homem, nem antes dele, nem depois dele, qualquer outro rei em Judá andou tão perto de Deus quanto ele andou. E eu creio que ele tem algo a nos ensinar. Alguém que andou tão próximo de Deus, ele tem algo para falar conosco hoje ainda. Ele era um jovem, ele tinha 25 anos, quando ele assumiu o trono e começou uma reforma em Judá. Ele era filho de Acás e Abia, e Acás era um rei terrível, um rei que se afastou de Deus, um rei que levou o povo para a idolatria, um rei que se envolveu e fez alianças com outros povos que não seguiam a Deus, e destruiu a nação de Judá, atraindo sobre ela condenação, atraindo sobre ela maldição, atraindo sobre ela uma vida de escravidão. E Ezequias cresceu na casa de Acás, ele era seu filho. Mas ele tinha uma mãe, Abia, filha de Zacarias, que passou para ele o temor do Senhor. Mãe, você é muito importante. Geralmente as mulheres se convertem primeiro que os homens. E saiba que você na sua casa tem uma influência muito grande da parte de Deus. Independente daquilo que seu marido faça, fale, demonstre, o seu exemplo como mulher de Deus, como mãe, ele pesa. Ezequias escolheu ver o exemplo da sua mãe, que ela herdou de Zacarias, e ter ela como referencial. Pois ele sabia que o que o seu pai fazia não agradava a Deus. Ele encontrou na sua mãe, no seu avô, um referencial de pessoas que seguiam aquilo que Davi tinha demonstrado lá como propósito para o povo de Israel, o povo de Judá. E ele reinou 29 anos, um reino de batalhas, um reino de lutas, mas de vitórias e restauração da parte de Deus. E assim que ele assumiu o reinado com 25 anos, a primeira coisa que ele fez foi tirar todos os ídolos do povo, destruir todos os altares, fechar todos os lugares onde qualquer outro Deus que não era Jeová estava sendo adorado, e instituir o culto ao Senhor, restaurar a Páscoa, a celebração da Páscoa, a leitura da lei do Senhor. Ele estava restaurando a intimidade com Deus, ele estava resgatando aquilo que o seu pai deixou. E no começo, quando tudo estava se encaixando, os cultos voltaram, a celebração voltou.
Eles fizeram a celebração da Páscoa, tão poderosa, tão festiva, que depois eles fizeram a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Ficaram mais uma semana na presença de Deus. E a palavra diz que estava tão bom aquela reunião, aquele encontro estava tão maravilhoso, que eles postergaram e ficaram mais uma semana. E isso só tinha acontecido uma vez, quando Salomão foi rei de Israel. E a presença de Deus tinha vindo sobre o povo. Então ele estava ali vivendo um avivamento. Ele estava ali restaurando a obra de Deus, a casa de Deus, o propósito de Deus naquela nação. E de repente, ele escuta uma notícia. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, está vindo contra Judá. Ele já tomou várias cidades ao redor. Ele entrou em Judá, está vindo em direção a Jerusalém. E a palavra de Deus fala uma coisa bem interessante no versículo 1 que lemos. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. A fidelidade a Deus não deixa eu e você imunes aos problemas, aos ataques, às batalhas. Imagina, ele estava ali reformando o povo de Israel, reformando o culto, restaurando aquilo que Deus queria para o povo. Eles estavam vivendo um avivamento. Ele pensou: meu Deus, será que agora o tempo de paz chegou? E no meio daquele avivamento, no meio daquela restauração, ele escuta a notícia de que o rei Senaqueribe vinha para lutar contra eles. Saiba que a sua fidelidade, aquilo que Deus está fazendo em você, não vai deixar você imune. Não há imunidade. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: você vai passar pelas aflições, pelas adversidades, mas vai vencer. As batalhas vão vir, vamos crescer com elas, mas não seremos imunes. Essa doutrina de que venha para a igreja e você nunca mais vai sofrer é do diabo. É a doutrina que ilude as pessoas. É uma doutrina que não traz o conhecimento de que é por meio das adversidades, dos problemas, das provações, que Deus aprova você, que Deus aperfeiçoa você, e as batalhas são necessárias. Por isso que, se você está passando por uma batalha, por uma luta, essa mensagem vai te ajudar muito. Mas se você olha para a sua vida e é um tempo de paz, aprenda os princípios. Pois a palavra fala que há um dia mau. Tanto em Eclesiastes quanto em Efésios, há lá uma citação de que existe um dia mau. Um dia onde a sua fé vai ser provada. Um dia onde você vai ter que enfrentar batalhas espirituais perante Deus e perante o seu inimigo. E se você souber princípios, você será fortalecido e vitorioso. Ele fez algumas coisas. O que esse texto mostra? Ele mostra primeiramente que ele estava atento às movimentações do inimigo. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, ele estava atento. Senaqueribe ainda não tinha invadido Judá. Ele estava se aproximando. Não tinha chegado perto das fortalezas de Jerusalém. Estava se aproximando. E Ezequias disse: olha, os rumores chegaram até aqui, e eu já estou sabendo que o rei da Síria, ele pretende atacar Jerusalém, e pretende fazer conosco a mesma coisa que ele fez com centenas de outras cidades. Eles chegavam na cidade, derrubavam seus muros, entravam no templo, destruíam todos os utensílios da casa de Deus, daqueles deuses, e humilhavam o povo. Eles faziam com que as pessoas comessem as suas próprias fezes misturadas com urina. Eles eram um povo cruel. Eles eram um povo que a intenção deles era se estender, abatendo outras cidades, abatendo outros povos, humilhando as pessoas e dizendo que nenhum Deus era capaz de parar Senaqueribe. Se você ler o capítulo 32, você vai ver a afronta que ele faz a Deus, dizendo: olha, vocês acham que Deus vai ajudar vocês? Não vai. Nenhum Deus conseguiu me derrotar até agora, não é o de vocês que vai conseguir. Mas nessa ele se ferrou. Então ele estava atento às movimentações do inimigo. Como podemos ficar atentos? Antes do casamento de alguém entrar em ruína, há sinais. Antes de um
adultério acontecer, há sinais. Antes de um casal se divorciar, há sinais. Antes de uma criança se envolver de forma grave com as drogas, há sinais, há movimentações. Antes de uma divisão acontecer, há sinais. Antes de a sua empresa chegar a alguma situação difícil, as suas finanças, há sinais, há movimentações que indicam que algo não está normal, algo perigoso está para acontecer. Então o rei estava atento àquilo que estava acontecendo, e nós somos orientados a ficar atentos às movimentações, aos sinais que as diversas áreas da nossa vida nos mostram. Antes de uma pessoa ter um infarto, várias vezes há sinais, há movimentações no seu organismo. Quase tudo na vida é possível observar sinais antes que aconteçam. Quais são os sinais que você tem percebido? Na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua espiritualidade? Algum tipo de movimentação estranha? Alguma batalha se aproximando que pode ser evitada? Você pode se preparar melhor? Há movimentações. E quando você percebe movimentações, ele fez uma coisa muito importante. Ele encontrou bons conselheiros. A palavra fala no versículo 3. Resolveu de acordo com seus príncipes e seus homens valentes. Ele descobriu a movimentação. Ele descobriu que algo estava estranho. Ele descobriu uma cilada, algo que se aproximava deles. E ele procurou bons conselheiros. Seu casamento começa a dar sinais de que não está indo bem. Procure bons conselheiros. Suas finanças não estão indo bem. Procure bons conselheiros. Você sente que alguma coisa na sua vida indica sinais de perigo, de alerta? Procure bons conselheiros. Provérbios fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Temos aqui na igreja um pastor que é psicólogo. Temos irmãos na igreja que são formados em várias áreas. Você tem acesso a pessoas que podem ajudar a orar por você, orientar você, pois quem está fora da situação tem uma visão diferente daquele que está envolvido pela situação. Então buscar conselho é da parte de Deus. Buscar conselho é importante. Isso demonstra a nossa humildade. Isso demonstra que estamos abertos a ouvir a voz de Deus por meio de um outro irmão. Busque conselheiros. Não tome decisões sozinho. Em base à sua decisão, tenha o respaldo de alguém. O rei sabia que algo ia acontecer. Ele simplesmente não saiu decretando ordens e dizendo o que deveria ser feito. Ele reuniu com seus conselheiros, com seus príncipes, com seus valentes e tomaram algumas atitudes. Encontre bons conselheiros. Aqui na igreja há em outros locais, onde você pode ser enriquecido com a sabedoria de Deus, por meio de um bom conselho. As pessoas falam, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas não é assim. Deus tem pessoas dotadas com o dom de palavra de sabedoria. O que é isso? É um dom espiritual onde a pessoa recebe sabedoria da parte de Deus e ajuda você a resolver situações e problemas difíceis. Deus tem isso para a sua igreja. Deus tem isso para a sua célula. Deus tem isso para a sua família. Deus quer derramar na sua vida bênçãos por meio de conselheiros. Enquanto eles estavam dando esses conselhos, a palavra fala no versículo 5, que depois de ouvir os seus conselheiros, ele se reanimou, ele recobrou o ânimo. Quando você procura pessoas para orientar você, clarear a sua visão. Você tem um projeto de abrir uma empresa e não tem uma ideia muito clara do que você quer fazer. Você simplesmente quer abrir sem consultar ninguém, é perigoso. Mas quando você consulta alguém, você é instruído, você é orientado, você vai ver um ânimo novo vindo sobre você. Depois de ouvir os conselhos, ele recobrou o ânimo, ele se reanimou, ele se automotivou naquela hora, pois em momentos onde você sabe que algo difícil está se desenrolando, se aproximar de pessoas vai fortalecer você e trazer esse ânimo de novo. O ânimo é importante. O ânimo é aquilo que ativa o nosso ser, que nos movimenta, que nos move, e o Espírito de Deus tem ânimo para a sua vida. Você está desanimado em alguma área?
Deus quer que você recobre o ânimo. Deus quer que você restaure o seu ânimo na sua vida, em qualquer área. Isso virá pelo encontro entre você e conselheiros, discipuladores, pastores, pessoas que vão abençoar a sua vida com palavras de sabedoria. Assim que ele se animou, assim que ele se fortaleceu, assim que ele se encheu daquele vigor vindo do Espírito Santo, ele toma algumas atitudes muito interessantes. Você está lendo o texto, ele faz algumas coisas. Versículo 3: resolveu tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Tape as fontes que alimentam o inimigo. Eles pensaram assim: olha, temos o nosso forte aqui, os muros, temos fontes de água, ribeiros que vêm de fora para dentro, são mananciais com muitas águas. Por que deixaríamos que o inimigo viesse até aqui, se acampasse naquele local e tivesse recursos necessários, recursos vitais e fundamentais para se alojarem e ficarem ali por tempo indeterminado? A água era um recurso muito importante naquela época, pois um local de deserto, um local onde não havia água em abundância, se eles encontrassem um ribeiro, se eles encontrassem um manancial, se eles encontrassem uma fonte, ali se tornava um lugar estratégico para que dali as tropas saíssem. E imagina eles encontrarem isso bem na porta da vítima deles. Eles poderiam ficar ali muito tempo. O que isso nos ensina? Tape aquilo que alimenta o seu inimigo. Que tipo de recurso espiritual, emocional, relacional está sendo liberado da nossa vida, ainda está descoberto, que permite que o inimigo se alimente e se acampe próximo de nós? Um cristão nunca pode ficar possesso. Um cristão tem dentro de si o Espírito Santo, ele nunca pode ficar endemoniado. Mas ele pode permitir, por meio da sua vida, por meio dos seus pecados, a proximidade dos demônios e a opressão. É uma ação maligna do lado externo do seu corpo. E dependendo daquilo que está descoberto, daquilo que está ao ar livre, daquilo que flui livremente para alimentar o inimigo, para trazer recursos a ele, eles podem se acampar próximo de nós e afetar a nossa vida. Que tipo de fonte, que tipo de recurso está sendo cedido livremente aos nossos inimigos espirituais, relacionais, que alimentam e fortalecem a ação deles contra a nossa vida? Será que são as minhas palavras? Excesso de palavras, palavras ao vento, onde as minhas próprias palavras dão força para que o inimigo me desanime, dão força para que o inimigo venha contra a minha vida, enfraqueça a minha fé. Será que são emoções que eu abrigo no coração? A mágoa, o rancor, a ira, a inveja, o ciúme, a avareza? O que está alimentando o meu inimigo que está próximo de mim, que eu posso tapar, fechar aquela fonte, para que ele não se acampe ali e fique pelo tempo que ele quiser? O que o Espírito Santo mostra para você agora, que está sendo usado pelo inimigo como recurso para ele se fortalecer, que estamos cedendo livremente? Eles falaram bem claro: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Porque o nosso inimigo viria perto de nós e acharia tanta coisa para ele se fortalecer sobre nós? Então que Deus possa ajudar você a identificar e a dizer: Senhor, essa área na minha vida, ela precisa ser coberta pelo sangue de Jesus, ela precisa ser tapada, ela precisa ser neutralizada. E a palavra fala que o povo se reuniu, eles fizeram túneis, galerias, eles taparam todos os ribeiros, eles taparam uma fonte. Então quem chegava lá e olhava, via apenas areia. Mas por baixo da areia, eles construíram galerias, onde aquilo ficava coberto e continuava abastecendo a cidade. Deu um trabalho danado, imenso. Muitas pessoas se envolveram nisso. E algumas vezes eu vou precisar de irmãos, de uma célula, de pessoas, de liderança que vão me ajudar a tapar isso que está a céu aberto, que pode ser alimento para o inimigo.
Você não está numa igreja em células à toa. Deus trouxe você para uma igreja em células porque Ele quer que você vivencie, que você conviva em um ambiente onde você vai ter pessoas que vão ajudar você a tapar essas fontes que estão em céu aberto, alimentando o inimigo. Nessa semana procure uma célula. Temos várias células aqui, temos 10 células disponíveis em todos os bairros aqui próximos, onde Deus quer abençoar você. Quinto, repare os fundamentos antigos. Restaurou todo o muro quebrado. Ele tapou as fontes. Ele limitou, ele restringiu os recursos que estavam à disposição do inimigo. E agora ele fala, olha, a parte externa está bem. Agora vamos olhar um pouco para a nossa parte interna aqui. Os nossos muros estão quebrados, os nossos muros estão derrubados, e eles precisam ser restaurados. Muro fala de proteção, fala de fundamento. Quando eu tenho fundamentos e princípios na minha vida, eu sou protegido por meio da obediência a Deus. Que fundamentos você aprendeu na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, que ao longo do tempo foram golpeados pelas circunstâncias, pelo inimigo, por nós mesmos, e eles estão ali, quebrados. Uma vida devocional com Deus, uma vida de honra aos pais, às autoridades, uma vida de perdão, uma vida de fidelidade aos dízimos e às ofertas. Que tipo de fundamento, que tipo de princípio você consegue observar na sua vida que lá atrás Deus ensinou você, mas ao longo do tempo eles foram sendo desconstruídos, eles foram sendo derrubados. O que você aprendeu lá atrás, na escola dominical, na primeira reunião que você veio na igreja, com a pessoa que discipulou você, e você nota que hoje isso não é mais uma realidade? Deus quer restaurar aqueles muros antigos. Deus quer restaurar algumas tradições, alguns costumes que você aprendeu que eram bons. Eu achava muito bonito naquela época que as pessoas pediam bênção pai, bênção vó, aquele respeito. E hoje a gente vê que é totalmente o inverso. Então há costumes, há fundamentos, há princípios do passado que são bons, valem a pena serem recuperados. Eles estavam reconstruindo, estavam restaurando o muro quebrado, o muro antigo. Então eles olhavam lá, viam aquele buraco e falavam, olha, isso aqui precisa ser resgatado. Isso que foi construído um dia, não por nós, por outros, precisa ser resgatado. E depois de reconstruir os muros, eles fortalecem a vigilância. Sobre eles ergueu torres. As torres foram erguidas sobre o muro. Torre fala de vigilância. Jesus falou, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Os muros foram restaurados, mas de nada adianta restaurar alguma coisa se eu não vigiar para que aquela coisa continue de pé e se mantenha. Não valeria de nada reconstruir um muro e deixar ele à mercê para que inimigos venham e derrubem ele. A lógica é, eu reconstruí, eu restaurei esse princípio, agora eu vou vigiar, eu vou monitorar se eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu espero, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu aprendi. Então essa vigilância foi ordenada por Jesus. É uma atenção, é uma reflexão. Infelizmente hoje nós refletimos pouco. A reflexão é um dom de Deus. Nenhum outro ser além do ser humano tem o dom da reflexão, o dom de observar alguma coisa, de analisar aquela coisa e fazer um julgamento sobre aquilo. Você foi dotado por Deus com esse talento. E Ele quer que você cresça, que você se desenvolva, mas a vigilância, a observação do princípio. Você quer um casamento bom? Você vai lá, começa a ser um pouco mais romântico, fica uma maravilha na primeira semana, daí a gente não vigia, na segunda já diminui a intensidade, na terceira a gente já não fez mais nada daquilo, na quarta semana às vezes piorou, está pior do que estava antes, porque agora há uma cobrança em cima de uma mudança que a gente começou e não continuou. Então a vigilância, a atenção, a observação, esse monitoramento, ele é necessário para que haja uma mudança duradoura, constante, que se estabeleça. Isso é muito importante. Você quer orar mais, você quer ser mais fiel a Deus, você quer um empresário, tem dificuldade ali em separar a vida pessoal e empresa.
tem que vigiar. Toda hora, senão mistura tudo. Você quer andar com Deus em santidade, tem que vigiar. Senão a gente pensa uma coisa que pensa na outra, quando vê já pensou besteira. A vigilância, ela é importante. Não basta apenas restaurar princípios. Eu tenho que monitorar e guardar esses princípios. Versículo 5, levantou também outro muro por fora. Edifique novas coisas. Havia um muro que foi construído por outros que não era da sua época. Eles restauraram os muros para fortalecer a cidade. Mas eles pensaram, olha, isso aqui é muito bom. Mas algo que pode ser melhor. Vamos fazer um outro muro por fora. O que há de novo? Que princípio que não contraria a palavra de Deus, mas que ainda não faz parte da minha vida, ainda não fez parte da minha experiência. Os que eu conheço eu reconstruí, os que eu conheço eu busquei restaurar, mas há coisas ainda novas para nós, porque elas já estão aqui, que nós precisamos vivenciar. O que você já viu, o que você já presenciou, obrigado Cícero, mas que ainda não faz parte da sua realidade. Deus quer edificar esse tipo de muro na sua vida, esse tipo de experiência. Você observou na vida de outras pessoas, de outros ministérios, de outras famílias, de outras empresas, de outras pessoas. Eles têm os princípios que você tem, mas eles têm algo mais, que ainda não faz parte da sua realidade. O Espírito Santo convida você a, nesse ano de 2015, a edificar novas coisas com a ajuda do Espírito Santo e ter essa realidade na sua vida também. Nós, como igreja da família cristã, estamos orando, estamos buscando para edificar algumas coisas novas que já estão fundamentadas na palavra, mas que ainda não são realidade completa aqui. O discipulado, a vida em células de forma completa, a vida debaixo do poder de Deus, a vida debaixo da presença de Deus, uma vida que afeta e abençoa a comunidade. Há muitos princípios que nós já vivenciamos, restauramos, mas eu creio que Deus tem cada vez coisas melhores e maiores para nós. São novos muros que Ele vai construindo ao nosso redor. Isso nos fortalece, isso nos protege. Ele continua: e fez armas e escudos em abundância. Lembre-se das armas de defesa e ataque. Efésios fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Existe o ataque e existe a defesa. Eles restauraram os muros, taparam as fontes, construíram outros muros, levantaram torres e fizeram armas necessárias para cobrir todo o povo da cidade, escudos e espadas. Deus tem para você um escudo de proteção, uma espada de ataque, pois a vida cristã, ela não é feita apenas de se proteger. Ah não, vou construir um muro e vou me proteger, eu vou construir algo que eu vou me esconder. A vida cristã, ela também é feita de ataque. Quando lemos aquele versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que as portas do inferno vêm para cima da igreja, vêm para cima da minha família, vêm para cima da minha vida, e eu vou conseguir resistir ao ataque do inferno. Não é isso. É no sentido de que eu vou atacar o inferno, eu vou lá bater, chutar a porta do inferno para tirar pessoas de lá no nome de Jesus, e essas portas vão cair, não vão prevalecer. A vida cristã não é feita de se esconder, mas de um ataque, de vencer, de conquistar. E eu creio que Deus quer nos levar a uma nova fase, onde não vamos apenas nos proteger em qualquer esfera da vida, mas vamos avançar e conquistar territórios em nome de Jesus. E isso é necessário ter a armadura de Deus. Você lê Efésios 6, e ali ele nos orienta. 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Maior que o teu inimigo é o teu Deus. Ele tinha essa consciência. Eu me preparo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu organizo a minha casa, eu faço aquilo que compete a mim, mas eu sei que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver conosco,
qualquer trabalho, qualquer esforço humano é em vão. Então eu faço a minha parte, mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso é maior do que a situação, é maior do que o problema, é maior do que a dificuldade, é maior do que aquilo que eu quero alcançar, e Ele vai me ajudar. E por último, no versículo 20: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Encontre parceiros de oração. O rei Ezequias, ele tinha um parceiraço, o profeta Isaías, o profeta que escreveu o livro. Então ele chegava lá: olha, o rei Senaqueribe mandou uma carta. Ele tinha mandado uma carta por meio de um mensageiro. Ele apresenta essa carta para o profeta Isaías e fala: olha, essa é a situação, é isso que vai acontecer. E eles juntos se reúnem, oram e clamam ao quê? Aos céus, a Deus. Quem é que ora com você? Quem é que ora por você? Orar é importante, ter um tempo devocional com Deus é importante, mas ter alguém na sua vida que vai dizer: olha aqui, meu irmão, eu estou junto. Eu estou junto, eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Eu vou defender você. Isso fortalece. Isso intensifica a oração. Jesus falou que aquilo que duas pessoas concordarem em oração, segundo a vontade de Deus, ela seria atendida. Há um poder na concordância, há um poder na unidade, há um poder em estar juntos buscando ao Senhor. Por isso que Jesus fala: onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estou ali, manifesto. Pois há esse poder na vida em comunidade. E o que aconteceu? Qual é o final da história? Esse exército estava acampado do lado de fora, com 185 mil soldados. O que aconteceu? Como é que foi essa guerra? Versículo 33 de Isaías 37. Fala assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. E retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria. Eles se prepararam, fizeram a sua parte, confiaram com a ajuda de Deus para aquela batalha. Mas Deus disse: olha, quem vai cuidar daqui para frente sou eu. E o próprio Deus, de forma soberana e sobrenatural, deu um final completamente inesperado. Pois eles achavam que eles iam lutar, eles iam guerrear. Mas acabou que Deus enviou o seu anjo e resolveu a situação. Então não desista. Aprenda os princípios de Deus. Aprenda que não há imunidade. Você vai passar por batalhas. Aprenda que existem sinais, existem movimentações no mundo espiritual, no mundo físico, nos relacionamentos que indicam que algo está para acontecer, algo de ruim. Quando você perceber que isso está para acontecer, procure conselheiros, procure pessoas com sabedoria, pessoas que já passaram por aquilo, pois isso vai restaurar o seu ânimo. E quando você tem o seu ânimo restaurado, você consegue identificar as fontes que estão alimentando o inimigo. Você consegue tapá-las. Você restaura princípios. Você reedifica muros antigos que foram colocados na sua vida lá no passado. Você coloca uma vigilância, torres que vão proteger esses princípios. Você começa a aprender coisas novas, edificar novos muros que vão fortalecer você. Você se arma, se prepara, mas reconhece que Deus é maior, que Deus é poderoso, e que em oração, muito daquilo que fazemos pode ser suprido, pode ser resolvido, independente da minha capacidade. Coloque-se de pé. Peço que a equipe de louvor cante novamente Cadeias Quebrar. E você que está vivendo, curva a sua cabeça. Qualquer tipo de batalha na sua vida, o Espírito Santo quer ajudar você. Você que está notando movimentações estranhas no seu casamento,
nos seus filhos, nas suas finanças, na sua empresa, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, há movimentações estranhas, indicando que algum problema está por vir, coloque isso desde já na presença de Deus. Coloque desde já. Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos ser uma igreja de vencedores. Vencedores sobre o pecado, vencedores sobre o mundo, vencedores sobre o diabo, vencedores sobre as circunstâncias, vencedores sobre as limitações humanas, vencedores, Deus, sobre esse mundo em pecado. E te pedimos, Deus, nos ajuda. Nos dá, Deus, a estratégia dessa guerra. Que essas famílias sejam restauradas. Essas que já foram feridas pelo inimigo. Espírito Santo, nos ajuda a fechar essas fontes que estão jorrando a céu aberto e alimentando o inimigo das nossas almas e dando força para ele atacar a nossa vida espiritual, nossas finanças, nosso casamento, nossas emoções, os nossos sonhos, os planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, neutraliza, Deus, tudo que está alimentando o inimigo, que está saindo de nós. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Deus, que aqueles princípios que aprendemos na infância, na adolescência, na juventude, na casa do Senhor, sejam restaurados em nome de Jesus. E que toda a cadeia, Deus, que nos prendeu, no corpo, na alma e no espírito, sejam quebradas essa noite no nome de Jesus. Nós vamos cantando essa música uma primeira vez. E você que quer receber uma oração, vem à frente que nós vamos orar logo em seguida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no Você que precisa de ajuda, de forças para vencer as batalhas da sua vida, vem à frente. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O Espírito Santo vai ajudar você a ter estratégia. Ele vai capacitar você, vai restaurar os seus muros. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou. Em nome de Jesus, venha. Por nossa redenção se deu. Existem fontes na sua vida de pecado que você não consegue fechar. Existem princípios que você não consegue restaurar. Em nome de Jesus, venha. Você acha que o seu inimigo está muito maior do que você? Oh, Deus. A pessoa pode vir para cá, para a direita. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, olha para os teus filhos que se apresentam diante do Senhor. Eles colocam diante de Ti, Pai, a sua situação, a sua necessidade. Deus, falando que há, Deus, batalhas, Deus, há necessidades, Deus, que eles precisam da ajuda do Senhor. Eles precisam da estratégia do Senhor, dos recursos do Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, nada mais flua deles, nada mais
saia deles para alimentar o inimigo, para alimentar, Deus, qualquer situação, Deus, que vai trazer derrota, que vai trazer, Deus, fraqueza espiritual. Nós os abençoamos em nome de Jesus, Pai. Que eles recebam sabedoria, estratégia, bons conselhos da tua parte, direção, meu Deus, para receber, Deus, o melhor caminho, Deus, a melhor orientação, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor que luta as nossas guerras possa se manifestar, o Senhor dos exércitos. Venha ao encontro dessa família, meu Pai. Venha ao encontro, Deus, desse casamento. Deus, venha ao encontro dessa pessoa que precisa de ajuda para viver em santidade, para ter intimidade com o Senhor. Visita, Deus, esse empresário, esse trabalhador, esse profissional liberal, que ele tem sido atingido por ataques malignos. Deus, em nome de Jesus, dá vitória para ele. Que em Jesus eles recebam, Deus, a armadura espiritual, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz. Deus, reveste eles com sabedoria, com a tua unção, com aquilo que eles precisam, Deus, para batalharem por suas famílias, por suas vidas, pela sua igreja, pelos seus negócios, pela sua espiritualidade, Pai. Queremos ver crentes vencedores, queremos ver crentes que não se dobram ao pecado, não se dobram ao inimigo, não se dobram ao sistema. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E assim como o Senhor foi com Ezequias, assim como o Senhor o abençoou, assim como o Senhor esteve com ele, aonde eles não tiveram que lutar, porque o Senhor interviu, nós pedimos a ação soberana do Senhor sobre cada um desses irmãos em nome de Jesus. Que nessa semana eles reconheçam uma ação sobrenatural de Deus, uma ação soberana de Deus visitou a sua casa, as suas vidas, as suas famílias, a sua vida espiritual. Eles foram abençoados e receberam vitória, essa vitória que eles tanto esperavam. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar cantando novamente essa música.